Olá, gente, boa noite. Bem-vindos a mais um Café com Psicanálise. Hoje a gente está recebendo aqui a Márcia e a Gisele, que são estudantes de psicologia, porque hoje a gente vai falar sobre o Sándor Ferenczi. Márcia, conta um pouco pra gente quem foi Sándor Ferenczi. Ferenczi nasceu na Hungria em 1873 e de pais poloneses que migraram para a Hungria por motivos políticos, né? A família dele era muito intelectual, tinha uma editora como negócio e vivia num ambiente muito artístico e com liberdade de pensamentos. E essa educação ajudou muito ele a questionar muita coisa que não fazia sentido sobre psicanálise. Sim, e qual que é a formação dele? Qual foi a formação dele? Então, Ferenczi estudou medicina e se formou em clínico geral neuropsiquiatra. E nessa época ele era conhecido como enfant terrible, porque ele tinha pensamentos muito contraditórios do que era, do que acreditava-se na época, né? E ele tinha uma característica, ele desde jovem se preocupava com a população carente e com a perseguição social de grupos menos favorecidos. Fala um pouco pra gente como foi a relação dele com Freud e também já aproveita, já comenta com a gente também que parece que ele teve uma briga aí, né, com Freud também. Se puder falar pra gente sobre isso? Então, durante o curso, Ferenczi teve muito contato com as obras de Freud e eles acabaram se encontrando e participando de várias conferências juntos, né? Quando Ferenczi começou a produzir suas próprias obras, ele acreditava que era importante o contato emocional entre o analisando e o analisado. No entanto, quando ele começou a criticar mais o modelo freudiano, propondo uma técnica mais ativa na clínica, que era diferente do proposto na época, e em conjunto também, quando ele começou a elaborar novas técnicas sobre a teoria do trauma, né? Freud acabou se distanciando de Ferenczi. Então, pegando um gancho do que você falou, mais sobre o trauma, eu vi que ele foi um grande propulsor dessa teoria, né? Ele conseguiu trabalhar essa teoria, porque para ele o trauma não era apenas vindo de eventos pontuais ou extraordinários, mas o trauma também poderia ocorrer por falta de atenção materna ou alguma negligência emocional, pois quando ele fala um pouco desse desmentido, que seria quando uma criança chega a um adulto, expõe um trauma ou algo que ela está passando, e esse adulto não dá atenção. E esse trauma pode, aí nisso acontece o trauma, isso potencializa o trauma. Ele fala isso. E também, ele também coloca como se esse trauma poderia também advir de outros, né? A pessoa, como se a pessoa estivesse adquirindo traumas de outras pessoas para ela. Ele trabalha com essa relação do trauma. Eu acredito que seja isso, né, Gisele? Pelo que eu li, mas você, como estudante, deve saber mais. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Porque também tem a parte da confusão de línguas, né? Essa teoria que ele fala. Sim, Ferenczi vem falar sobre essa confusão de línguas, ele fala do trauma, né? Ele escreve um texto em 1932, que ele fala da diferença entre as línguas do adulto e da criança, né? Onde acontece essa confusão. A criança, ela tem uma linguagem mais da ternura, né? Que é uma linguagem mais lúdica, mais criativa, e o adulto já é uma linguagem mais da paixão, da paixão, que é uma linguagem mais sexual, que é onde ele vai se satisfazer no pulsional, né? Mais na parte sexual. Aí o que acontece é que o adulto ele vai se confundir na linguagem da criança, porque a criança vai estar querendo brincar, ela vai fazer essa coisa mais lúdica, e o adulto ele vai confundir como se essa criança já tivesse maduro o suficiente para entender a linguagem do adulto, né? E aí é onde vai acontecer o abuso sexual, né? Pela confusão do adulto. Passando isso, a criança ela vai se sentir culpada depois desse abuso, ela se sente culpada, ela acha que ela faz parte também, né, desse acontecido, ela teve culpa nisso. E para conseguir lidar com essa culpa, ela
se identifica com o agressor, né? Essa forma de se identificar é para conseguir lidar com essa situação que é muito difícil para ela, então ela é a maneira que ela encontra para lidar com a situação. Logo em seguida, ela vai até uma terceira pessoa, que no texto fala que é a mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa, para contar sobre o que aconteceu. E essa pessoa, ela não dá importância para a criança, né? Ela diz que não tem nada a ver, que a criança inventou, que foi uma ilusão da criança. E aí é onde acontece o desmentido, né? Aí se instala mais o trauma ainda, né? Onde tudo acontece. Ah, tá. E quais seriam as consequências para a criança desse trauma? Então, a criança ela não consegue estudar direito, ela não consegue formar vínculo, elas ficam extremamente deprimidas. Muito interessante a teoria do Ferenc. Ele também escreve uma frase que descreve bem toda essa confusão de línguas. Vou ler para vocês. Pensa-se no fruto que ficaram maduros e saborosos depressa demais, quando o bico de um pássaro os fere, e na maturidade apressada de um fruto bichado. Ou seja, essa referência do bichado seria a criança que sofre esse trauma antes de estar preparada. Ela é exposta a algo que não está preparada, né? Por hoje a gente vai ficar por aqui, gente. Eu agradeço a presença da Márcia e da Gisele. A semana que vem a gente volta a discutir mais assuntos relacionados à psicanálise. Tchau! Tchau!